Bom dia, meus amores! A nossa aula está começando. A disciplina de hoje é Geografia e está no nosso livro Módulo 3, a partir da página 256. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo da borracha. O que será esse período da história do Brasil? Bom, me acompanhe aqui nessa leitura para você entender, ó. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Durante a nossa história, alguns produtos como ouro, cana-de-açúcar, pau-brasil, outros metais preciosos, a exploração, a extração desses produtos estimulou o deslocamento de muitas pessoas para o interior do Brasil. Entre esses produtos estava o látex. E o que é o látex? É uma substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural. Então, dentre muitos produtos que foram explorados no interior do Brasil, estava então o látex, que é a matéria-prima utilizada para produzir borracha. No final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. Eu vou te pedir, para destacar duas partes importantes até aqui. A primeira, nós vamos marcar aqui, sobre o látex. Entre esses produtos está o látex, uma substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira. Deixa eu ver que ajustar esse aqui, ficou torto. Retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural. Então, a primeira parte do trecho que você vai destacar é esse. E o segundo é aqui, esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. Então, vamos entender o que foi o ciclo da borracha. O ciclo da borracha foi o período da história do Brasil em que a extração e o comércio do látex para a produção de borracha foi a base da nossa economia, ou seja, foi um período onde essa atividade econômica gerou muito dinheiro para o Brasil. E o maior centro comercial do ciclo da borracha foi a região da Amazônia. E aí o que aconteceu? Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração do látex. A maior parte dessas pessoas vinha da região nordeste do Brasil. Então, muita gente deixou os seus lares, deixou as suas cidades, a região onde vivia, para ir para a região norte do país, exatamente lá, na região da Amazônia, onde a borracha era produzida a partir do látex que era extraído. E essas pessoas, elas iam em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, com a promessa de melhorar de vida. E aqui nós temos, um texto que fala um pouquinho sobre isso, As repetidas secas que ocorreram no final da década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia.
Estimativas da época calculam entre 250 e 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920. Então, nós não estamos falando de algumas pessoas, nós não estamos falando de poucas pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas, entre 250 e 300 mil pessoas, 300 mil nordestinos deixaram a sua região, né, fugindo da seca, fugindo da vida difícil e foram para o norte do Brasil em busca de melhores condições de vida através do trabalho da extração do látex. Ok? Bem, vamos para a página 257. Aqui, rapidinho, vamos voltar aqui rapidinho, A legenda está mostrando um seringueiro extraindo látex. Então, essa profissão, né, era a profissão do seringueiro. Era o trabalho de extrair o látex dessa árvore chamada de seringueira. Agora nós vamos falar um pouquinho como que era a vida dos seringueiros lá no meio da mata, no meio da Amazônia, lá na região norte. As pessoas que trabalhavam na extração do látex, conhecidas como seringueiros, enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Elas viviam isoladas na selva, em pequenas cabanas improvisadas. Doenças como a malária e a febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Então aqui, tudo revela que a vida no meio da mata era extremamente difícil, né? A gente acabou de ver aqui que eles viviam isolados. As casas eram cabanas improvisadas. Eles enfrentavam doenças como malária e febre amarela, que eram doenças causadas por picadas de mosquito, e causava febre, causava fraqueza, podia levar até mesmo à morte. A malária é uma doença que pode causar a morte. E aí, tudo isso eles enfrentavam sem acesso ao atendimento médico. Então, olha que difícil. E além disso, eles recebiam salários muito baixos. Era um trabalho que nem valia a pena por tanta dificuldade. E mesmo assim, eles estavam lá. Bom, a borracha, ela gerou muita riqueza. A exploração do látex gerou muita riqueza no norte do Brasil. Aqui diz assim, a riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização em cidades como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas, houve instalação de redes de água e esgoto, linhas de bonde e iluminação elétrica, além de terem sido construídos grandes edifícios, como teatros, mercados e bibliotecas. Entretanto, havia grande desigualdade social nessas cidades e a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. O que isso tudo aqui quer dizer? Quer dizer que toda essa modernização na cidade de Manaus só foi possível graças à riqueza gerada pela extração do látex, né, durante o ciclo da borracha. Toda essa modernização nessas duas cidades se deram graças à riqueza, né, gerada pelo látex. Acontece que toda essa modernização, como linhas de bonde, iluminação elétrica, instalação de redes de água e esgoto, toda essa modernização, elas eram destinadas a somente uma parte da população
e era a parte da classe alta, e era a minoria, porque a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. E a maior parte da população era justamente da classe baixa, das pessoas que não tinham recursos, que não tinham condições financeiras. Então, essas pessoas não tinham acesso a esses serviços, a essa modernização toda. Então, desde de muitos e muitos anos e séculos atrás, a gente já se ouve falar de desigualdade social, né? Classe alta, classe baixa, poucas pessoas têm acessos, né, a alguns serviços, a algumas regalias, né, no nosso país. Então aqui nós temos a foto, né, dessa modernização, um pouquinho dela, mostrando o bonde, mostrando as ruas pavimentadas, a iluminação. Então tem um pouquinho da representação dessa modernização aí. Isso aí mostra a avenida da cidade de Manaus, lá no início do século XX, ok? Bem, vamos para as nossas atividades agora? Vamos responder as atividades para ver se você entendeu e prestou bastante atenção em tudo que eu expliquei? Na página 258 tem as nossas atividades e começa assim, ó. Número 1. Que produto encontrado na região norte do Brasil passou a ser amplamente explorado no final do século XIX? De que produto nós estamos falando lá na região norte do Brasil? Nós estamos falando do látex, não é isso? Então você vai responder aqui, ó, o látex. Número 2. Para que esse produto era utilizado? Nós vimos, né, que o látex era utilizado para a fabricação da borracha natural. Então aqui, ó, para que esse produto era utilizado? Para a fabricação de borracha natural. 3. Qual a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha? Quando ele pergunta qual é a origem, quer saber de onde veio a maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha. Ó, vamos voltar aqui rapidamente na página 256, ó. Aqui diz, ó, que a maior parte das pessoas, deixa eu trocar de cor aqui, ó. A maior parte das pessoas vinha da região nordeste do Brasil. Então, essa é a resposta, né, da questão 3, que pergunta qual é a origem da maior parte dessas pessoas. Vocês vão responder aqui que a maior parte delas vinha da região nordeste do Brasil. 4. Por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha? Nós vamos voltar novamente lá na 256 para encontrar essa resposta. Por que milhares de pessoas migraram para cá? Para cá não, né? Lá para a região norte, ó. A resposta está aqui, ó. Vou trocar de cor para depois ficar tudo destacadinho aí para você conseguir responder lá, ó. Olha a resposta aqui, ó. Por que elas foram para a região norte? Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração do látex. Então essa é a resposta da número 4. Elas foram, né, elas migraram para a região norte com o objetivo de trabalhar na extração do látex. Elas foram atraídas pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida. Então você pode colocar essa resposta lá na questão 4. Quinta questão. Você vai formar frases com essas palavras aí, olha. Na letra A, você tem que formar uma mesma frase usando essas 3 palavras: riqueza, modernização e látex. Pode usar o texto, né, das páginas 256 e 257 como auxílio para você formular essa frase. Na mesma frase tem que ter as 3 palavras, ok? Letra B, você vai formular uma frase com as palavras mata, seringueiros e doenças.
A página 257 tem boas dicas para te ajudar nessa frase da letra B. Combinado? Capriche. Não se esqueça de letra maiúscula no início das respostas. Coloque ponto no final delas. Faça uma letra bem caprichada e daqui a pouco você pode conferir as suas respostas aqui no nosso gabarito, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.